Pai do Senhor, irmãos. Amém. Pode se assentar. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 18 e o versículo 9 até o versículo 14. Lucas 18, Lucas 18 a partir do 9. Quem encontrou diz amém. Amém. Em seguida Jesus contou a seguinte parábola àqueles que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os demais. 2 homens foram ao templo orar. Um deles era fariseu e outro cobrador de impostos. O fariseu em pé fazia esta oração: Eu te agradeço, Deus, porque não sou como as demais pessoas, desonestas, pecadoras, adúlteras, e com certeza não sou como aquele cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana, dou dízimo de tudo que ganho. Mas o cobrador de impostos ficou à distância e não tinha coragem nem de levantar os olhos para o céu enquanto orava. Em vez disso, batia no peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim, pois sou pecador. Eu lhes digo que foi o cobrador de impostos e não o fariseu quem voltou para sua casa justificado diante de Deus. Pois aqueles que se exaltam serão humilhados, e aqueles que se humilham serão exaltados. Amém? Amém, Jesus. Queridos irmãos, aqui a parábola do fariseu e do cobrador de impostos, que geralmente as Bíblias chamam de publicano. Publicano é cobrador de impostos. E geralmente eles eram judeus que cobravam imposto dos seus próprios compatriotas judeus a serviço de Roma. E por isso eles eram muito odiados pelos judeus, porque cobravam imposto da sua própria descendência, sendo que Roma governava os judeus. E por isso eles eram muito odiados. Jesus então conta uma parábola colocando um publicano, que era pessoas odiadas pelos judeus, e um judeu que servia a seita do farisaísmo, que na época era a religião ou a seita dentro do judaísmo, que considerada mais rigorosos em várias áreas de crenças e propósito de servir a Deus. E uma das coisas que eles eram bastante radicais, eles eram muito de oração e jejuavam 2 vezes por semana, e isso era lei. Eles davam dízimo de todas as coisas, até mesmo daquilo que eles não plantavam, se nascesse debaixo da goteira da casa deles, um pé de coentro ou alguma coisa do tipo, que eles não teve o trabalho de plantar. Eles eram rigorosos, davam dízimo de qualquer coisa que eles adquirissem, não importa se era de salário, do seu trabalho ou não. Então era um povo assim, bastante firme na lei de Moisés, e além da lei tinha várias tradições dentro do judaísmo que todos praticavam, e dentro do farisaísmo, fora do judaísmo comum, tinha o farisaísmo, e eles tinham muitas tradições, eles eram obedientes. Então Jesus sabia que ele estava cercado por vários judeus da época, religiosos, que se achavam justos por causa das suas práticas religiosas. E aí o próprio Jesus fala que, a própria palavra diz: em seguida Jesus contou a seguinte parábola, falando para aqueles que confiavam na sua própria justiça. Ou seja, eles olhavam para si mesmos e reconheciam que eles eram fiéis. E por causa da sua fidelidade,
Eles achavam então que eram justificados, né, por causa da sua própria justiça. Eles confiavam nisso. Eles entendiam que Deus atenderia a sua oração por causa da sua fidelidade. Então não colocava o amor de Deus, ou a graça de Deus, ou a misericórdia de Deus como motivo da bênção de Deus, mas confiava que Deus fazia por ele, e eles colocavam sempre em frente a sua fidelidade. Ou seja, antes de reconhecer a grandeza do amor, da bondade de Deus, eles olhavam: não, eu sou fiel e por isso Deus vai fazer. E desprezava os demais que não faziam o que eles faziam, que não tinham as mesmas práticas. Então Jesus pega a parábola e coloca ali alguém parecido com as pessoas que se justificava, confiava na sua própria justiça, que se exaltava, e alguém que era muito odiado, para fazer ali um contraste. E com certeza no final dessa parábola, a Bíblia não diz, mas com certeza os judeus devem ter ficado cuspindo fogo, como diz o provérbio, porque Jesus enalteceu na sua parábola alguém que era muito odiado, não que era ele não era gentil, seria compreensivo se fosse um gentil, só que era um judeu que na mente deles era reprovado por causa de cobrar impostos, e geralmente, além de cobrar dos seus compatriotas, eram empregados que cobravam dos seus compatriotas. Geralmente os cobradores de impostos, no caso aqui chamado de publicano, eles cobravam além do que devia. Então ele era muito odiado pelo judeu. Então Jesus conta a parábola falando de dois homens, um fariseu e um publicano. Aí fala do fariseu, que era o mais rigoroso nas suas leis, orações, jejum e outras práticas. E na oração, o fariseu dizia, um deles, que era fariseu, um outro publicano, o fariseu em pé fazia, eles tinham o costume de orar de pé, fazia orações dizendo, e ele começa uma oração muito bonita: eu te agradeço, Deus, porque não sou como as demais pessoas. A ideia do desprezo, a ideia da exaltação, da arrogância da própria religião. Então ele na sua própria oração, claro que aqui não é uma história, mas é uma parábola, mas Jesus conta algo que reflete a realidade daquelas pessoas. Não que isso aqui era uma hipótese sem lógica. Jesus contava algo baseado naquilo que no dia a dia era o que eles praticavam. Então eles falam: eu não sou como as demais pessoas, desonestas, pecadoras, adúlteras, e com certeza não sou como aquele cobrador de imposto, né? Jejum 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo que eu ganho, aqui nessa versão. Então o que acontece? Ele faz uma oração, e o que eles faziam era coisas boas se fazer, e o que eles não faziam, de fato era bom não praticar aquilo. Só que a motivação do seu coração é que era amar, porque ele não olha para o outro com seu olhar de misericórdia, mas com seu olhar de grandeza, de superioridade. Eu não sou como as outras pessoas, não sou como aquele, nem tampouco como esse publicano que está orando comigo aqui. Eu não sou como ele é, não sou como as outras pessoas são, os pecadores, os que não servem a religião judaica. Mas aí o publicano, o cobrador de imposto, aqui no Brasil, a nossa cultura, bater no peito é a ideia de orgulho, de exaltação, de arrogância, mas naquela cultura, bater no peito é sinal de contrição, de tristeza. As mulheres, por exemplo, quando Jesus foi crucificado, que elas foram embora depois de ter visto aquilo, a Bíblia diz que elas batiam no peito. Então bater no peito é sinal de arrependimento, de tristeza e de lamento. Aí o que acontece? Ele não ousava nem levantar o rosto, não achando digno de olhar para cima, de olhar para o céu, reconhecendo o seu estado de pecaminosidade. E quando ele faz então a oração, dizendo, eu digo que foi o versículo 13, mas o cobrador de imposto ficou à distância e não tinha coragem nem de levantar os olhos para o céu enquanto orava. Em vez disso, batia no peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim, pois sou pecador. Eu lhes digo que foi o cobrador de imposto que desceu justificado, e não o fariseu, que apesar da sua justiça,
Ele achava que era por causa dela que Deus lhe abençoava e desprezava o outro que não tinha suas práticas, mas ele não tinha humildade em seu coração. Ele deveria continuar praticando o que na parábola que está dito, o que as pessoas fizessem de acordo com a parábola, não tem nada de errado. O problema é que praticar isso, ter essas obras boas e não fazendo as coisas más, que aqui está falando, não nos torna melhor do que as outras pessoas. O fato é esse. Não nos torna melhor do que o outro. Nesse sentido, todos nós somos nivelados. Nivelados quando se trata do que somos. No que trata do que nós praticamos, nem sempre tem. Eu não vou falar que um servo de Deus está nivelado nesse sentido de prática, igualmente um assaltante que viva perturbando a vida das pessoas, matando e fazendo tantas coisas ruins, porque nesse sentido, não somos todos iguais. Você vai ver na Bíblia, a Bíblia chamando de fiel e de infiel. Logo, não somos iguais. Justo e injusto. Pecadores e justificados. Então, não somos, no sentido de prática. Mas quando se trata do estado pecaminoso, da natureza pecaminosa, como seres humanos diante de Deus, todos nós somos iguais. Mesmo que façamos coisas, um agrada a Deus mais do que o outro, não nos torna pessoas melhores, no sentido humano. Nossas práticas podem agradar a Deus e a do outro desagradar. Mas quando olha no sentido de natureza humana, todos os seres humanos são igual. Certo? Então, o problema daqui, Jesus está falando sobre a exaltação de um e a humilhação do outro. Existe uma palavra que a gente gosta muito de dizer assim, as pessoas dizem assim, os humilhados serão exaltados, mas não é bem assim. Você foi humilhado pelo que mesmo? Foi humilhado pela justiça? Foi humilhado por causa da sua fidelidade? Foi humilhado por causa do amor a Cristo? Sim. Entretanto, quando foste humilhado pela verdade, como é que você reagiu? Você reagiu com humildade? Ou a gente se exaltou quando alguém nos humilhou? Porque se alguém nos humilhar e a gente se exaltar, porque nós não concordamos, é claro que a pessoa vai falar uma mentira, eu não vou concordar com ele. Mas se essa discordância minha, não aceitando o que a pessoa disse de mim, nessa discordância minha, real e verdadeira, se eu me exaltar, não estou falando de exaltar no sentido de ficar bravo nesse sentido, porque cada um tem um temperamento, mas no sentido de exaltar, me colocando numa posição superior ao outro que me humilhou, eu não vou ser exaltado por Deus. Veja que está falando o seguinte: é aquele que a si mesmo se humilha. Não são os que são humilhados que serão exaltados, são os que a si mesmo. Porque tem tanta gente que as pessoas humilham ela, pisa nela, zomba dela, e ela continua sem ser exaltada, porque ela não teve humildade, mesmo na hora de ser humilhada. Então, a chave é aquele que a si mesmo se humilha. Por quê? Para alguém nos exaltar, a gente pode estar certo, humilhar, a gente pode estar certo ou errado, alguém pode nos humilhar. Mas o que vai fazer o diferencial é a condição minha naquele momento, como é que eu vou reagir. Nesse caso não trata de uma reação, mas de uma posição diante de Deus. Como é que eu me coloco? Porque às vezes a gente faz coisas parecidas diante de Deus, a gente vai orar diante de Deus, a gente pode dizer a palavra do que Deus mesmo disse nas suas sagradas escrituras. No entanto, eu não posso colocar na face de Deus as minhas posições positivas em detrimento do outro que não faz, para garantir que vou ter minhas orações respondidas e o outro não. Ó Senhor, veja que eu não sou como os traficantes, eu não sou como os prostitutos, eu não sou como aquele que mata e rouba, eu sou fiel. Então Senhor, eu sei que vou receber porque sou fiel, agora os outros não, porque eles não fazem o que eu faço. Isso é arrogância religiosa.
mesmo que seja verdadeiro o que estou falando. Mas a minha motivação não está baseada no amor e na misericórdia de Deus. Quando a gente receber qualquer algo da parte do Senhor, ainda que a gente lutou, correu, isso não nos dá o direito de dizer eu mereço, eu sou digno, porque por detrás de toda a história da minha vida e da minha força e da saúde e da inteligência e da ousadia está as mãos de Deus me ajudando. Por isso que o meu esforço eu tenho que lutar, mas lutar é, como a gente diz na linguagem evangélica, né? Dar lugar para Deus, que algumas pessoas não dão, são preguiçosos, têm força e saúde, mas não dá lugar para trabalhar, continua não querendo trabalhar, tendo condições e necessidade, tem condição, tem serviço, tem necessidade e a pessoa não trabalha. Então o outro lutou usando as forças, sua condição e pela sua necessidade. O próprio Deus vai cooperar com essa pessoa, mas isso não torna ela melhor do que a outra. Essa é a questão. Eu não posso me sentir superior. A Bíblia diz que é para a gente considerar os outros como superior a nós. Esse negar a si mesmo, negar a nossa própria arrogância é complicado para nós. Você quer ver como nós temos dificuldade para lidar com superioridade em relação a nós? Toda vez que alguém faz algo que quer nos colocar para baixo, a gente fica muito brabo, a gente fica nervoso, ainda que a pessoa seja superior a nós, mas a gente não quer admitir isso para as pessoas, ou para nós mesmos, ou não aceitar isso publicamente. Eu costumo dizer o seguinte: a gente chega diante de Deus e fala assim: olha, eu não mereço, eu não sou digno, eu sou uma pessoa pecadora, tudo é pela graça, pela misericórdia de Deus. Eu sou uma pessoa, tem uns que até exageram, não, eu não valho nada mesmo, eu não presto, quando está orando. Mas geralmente é só de boca para fora que a gente fala isso. Alguém escuta a sua oração e vai lá e repete tudo isso na sua cara, você fica bravo. Mas você acabou de admitir isso, que era tudo isso. Eu sou feio, eu sou assim, e fala para Deus. Alguém pega as suas palavras e fala: ô irmão, sabia que você não presta? Sabia que você é feio? Sabia que você não tem? Sabia que você não é? Quem é você para falar? Não, eu estou falando as palavras que você mesmo disse para Deus aí. Entendeu? É da sua conta. Dói dizer, mas não dói dizer para Deus. Por quê? Ou porque a gente reconhece, estou falando para alguém que é superior a mim, ou eu estou com um jogo de palavras para atrair Deus pelas minhas palavras, mas no fundo, eu não admito verdadeiramente que sou aquilo que eu mesmo disse. Então nós temos um problema da exaltação. Então a exaltação é algo tão perigosa que Paulo, que foi ao céu e ouviu coisas que não era lícito falar aos homens, e por causa dessas revelações que ele teve, Paulo, que era um homem colérico, já com tendência à exaltação, no capítulo 12 da segunda carta aos Coríntios, foi dado a ele um espinho na carne para lhe atormentar, para que ele não se exaltasse pela grandeza das revelações. Ou seja, Paulo ia se orgulhar, se achar superior às outras pessoas, porque ele viu coisas que não era lícito falar aos outros. Então, o que ele viu era algo raro da parte de Deus, era uma raridade. Ele sabia disso, e isso ia levar ele a se orgulhar, a se exaltar. E a gente percebe nas palavras de Paulo, ele era uma pessoa amorosa, tinha alguns traços de humildade, mas a gente percebia que ele também tinha esses traços ele tinha essa tendência. Então, nós, tanto diante de Deus como diante das pessoas, nós precisamos ter esse comportamento de humildade, ou seja, que é o oposto da exaltação, que a Bíblia pode traduzir como arrogância ou coisas parecidas, porque é muito perigoso. Às vezes, aqui diz que quem desceu justificado
foi o que se humilhou. E o outro que se exaltou, não. E está aí um dos fatores do porquê Deus não escutar, às vezes, as nossas orações, quando a gente faz pedido para Ele, porque a gente não faz com humildade. Aí a gente vai para casa sem receber a bênção. A gente coloca a culpa sempre assim: orar consegue tudo, e não orou não consegue nada. Depende. Quem diz que quem tem mais prosperidade são os que mais oram? Baseado em quê? Não na Bíblia. Quem diz que quem recebe mais cura são os que mais oram? O que a gente poderia dizer? São os que mais se humilham e aprendem a depender de Deus, é que serão mais abençoados. Não é a quantidade de hora que eu tenho no meu repertório, no meu depósito com Deus. Quanto mais orar, melhor. Alguns chegam a dizer, mais oração, mais poder. Também não está na Bíblia, porque tem gente que ora o tempo todo e é vazio, porque só pede coisa física. A questão é, o tempo que se tem para Deus, o que é que eu peço? Segundo, como é que eu peço? A oração do publicano não era oração longas, não orava tanto como o fariseu, mas o que está aqui, o foco dele não era apresentar para Deus razões para Deus lhe abençoar, não é apresentar, mas reconhecer o seu estado pecaminoso, reconhecendo que Deus é misericordioso, que aí estaria o motivo de Deus abençoar a sua vida. A Bíblia diz: humilhai-vos debaixo das potentes mãos do Senhor, e ao seu tempo Ele vos exaltará. A exaltação não é errada se ela é feita pelas outras pessoas em relação a você, ou pelo próprio Deus. A questão é, eu que não posso me exaltar. Se alguém me exaltar dentro da medida do possível, não estiver com idolatria, isso não é um erro em si. Porque como é que Deus exalta as pessoas? Usando outras pessoas para exaltar. Certo? Deus exalta pessoas usando, a Bíblia chama Moisés de homem, de grande homem. Isso é exaltação. Dizer, Deus fala de Jó, falando, não tem ninguém igualmente a ele. Isso é exaltação. E Deus está dizendo que não tinha ninguém ali no momento que era igual a ele, no sentido de fidelidade, de integridade, de retidão. Deus não está colocando o valor dele, mas está falando da sua postura, porque de valor todo mundo tem o mesmo valor, certo? Então nós precisamos estarmos atentos. O apóstolo Paulo fala, tem aquela exaltação que é aquela que a gente se coloca acima das outras pessoas, que essa é uma das mais perigosas, se achar melhor, superior às outras pessoas, e colocando as pessoas lá embaixo, e como fosse um trampolim para nós. E tem aquela exaltação que é aquela que você não se coloca acima das outras pessoas, mas se coloca acima daquilo que você é. Nós nos colocamos acima do que nós somos, mesmo que nisso eu não esteja me exaltando em relação às outras pessoas, mas eu me acho melhor do que o que sou. Em Romanos capítulo 12, versículo 3: com base na graça que eu recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência: não se considerem melhores do que realmente são, antes seja honesto na sua avaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Temos dois extremos: a gente achar que é mais importante do que o que somos melhores do que o que somos, ou tem o outro extremo que é se achar inferior, que é tal da baixa autoestima, que a pessoa sempre acha que sou piorzinho, o menor da casa de Jessé, sou o menorzinho da descendência da tribo de tal, fulano de tal. Às vezes a pessoa não é o menor, mas ela só se vê como o menor, e isso é ruim.
isso perde o ânimo, perde a força, perde a ousadia, porque você está abaixo da realidade. E aquele outro que se sente acima do que o que é. É igualmente o garoto quando começa a crescer, os meninos principalmente, 7, 8 anos, vê um peso assim no chão, e a mãe pergunta assim, ou o pai pergunta assim, ó, quero ver você pegar isso aqui e colocar em cima da mesa. Ele nunca pegou naquilo, mas ele se garante que ele consegue pegar. Aí vai lá, pai, eu não aguentei mesmo não. Mas garantiu por quê? Olha para o negócio, nunca pegou, nunca experimentou, mas olha, pela lógica do tamanho, imagina que vai conseguir. É muito comum os garotos pensar assim. Aí você pega lá, ele pega, faz força, nem levanta do chão. Mais ou menos que nem Pedro. Jesus disse assim, ó, eu quero dizer para vocês que todos vocês vão me negar, vão sair como ovelha desbaratinada aí, parecendo que não tem pastor. Opa, Pedro disse, pode todo mundo te negar, eu jamais negarei, eu estou disposto a morrer. Tá bom, Pedro, antes que o galo cante 3 vezes você vai me negar, Pedro. Mas Pedro não reconhecia o seu nível, seu tamanho, nunca passou por essa experiência. Igualmente você pergunta para a pessoa assim, ó, se você for assaltado com arma de fogo, como é que você faz? Eu faço assim, assim, assim. Faz nada, já fez? Ah, tudo bem. Depois que fez uma vez, talvez repita a experiência. Mas se a pessoa nunca foi assaltada, ela não pode dizer como é que ela vai reagir. É só na hora que o coração ficar tum, tum, tum. Ah, porque teve uma vez que alguém pegou um facão, mas o facão é a mesma coisa do revólver. Mas quando foi isso? Isso foi há 20 anos atrás. Você acha que a sua atitude hoje é a mesma de 20 anos atrás? Não é. Nós não somos seres humanos variáveis. Nós temos uma atitude hoje que a gente até admira. Olha que coragem eu tive. Quando amanhã corre de um gato. E hoje você enfrentou um pitbull. É assim que nós somos. Então o que nós temos que entender, nós temos limites. E não considerarmos nessa avaliação sermos mais do que somos, porque isso traz decepção para nós mesmos. E eu que pensei que conseguiria, e eu que achava que ia conseguir, então essa arrogância interior, essa falta de reconhecimento que pode nos alcançar em todas as áreas, não apenas a social, física, mental, espiritual, ministerial. O melhor mesmo é a gente reconhecer que somos dependentes de Deus. E como é que a gente vai reagir em cada coisa que vai nos surpreender, principalmente nesse sentido de extremo, tanto positivo como negativo, é deixarmos nas mãos de Deus e pedir a Deus, Deus, me conceda a graça e sabedoria para saber reagir em cada situação, porque a gente não consegue medir algumas coisas. Devemos sempre nos sentir dependente de Deus. Não nos colocar no extremo acima e nem vivemos nos arrastando embaixo, mas pedir a Deus que nos direcione, porque para aqueles que são humildes, não são para os que são humilhados. Aqueles que são humildes, aqueles que não se exaltam, esses Deus tem o poder de exaltar. Então nós temos que entender isso, não são os humilhados. A Bíblia diz que Deus, na mesma família aí da exaltação, chamado de arrogância, ou prepotente, dependendo, a Bíblia diz que Deus resiste soberbo. Esse resistir é Deus se opor à pessoa. Você está querendo por aqui? Eu vou enfrentar você. E aí o que acontece quando a gente não tem a humildade, então a gente não tem também o discernimento. Sabe o que a gente vai pensar? É Satanás que está levantando. Às vezes é Deus que está na frente falando assim, aqui você não passa. E a gente insiste, e Deus fala, aqui você não vai passar. E a gente vai lá, repreende, expulsa, e o negócio não muda. Porque ai daquele que o próprio Deus se tornar um opositor dele. Então, como é que essas coisas podem ser revertidas? Através da humilhação. Reconhecer que somos dependentes de Deus. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Depois o humilde fala assim, olha, eu nem estava esperando que seria tanta bênção como veio maior do que eu esperava. Isso é coisa de humilde. O exaltado fala o quê?
Só essa mixaria que me deram. Você está entendendo? Você vê as pessoas sempre falando assim, eu esperava mais, eu esperava mais, eu esperava mais. Isso não é de humildade. Tem hora que o humilde tem que reconhecer que não foi valorizado, sim. Mas o arrogante sempre acha que merece alguma coisa. E quando aparece, ele está com a mão cheia e está perguntando, tem mais alguma coisa para outra mão? O humilde, ele se contenta e ajunta as duas mãos. É pouco, é pequeno, ou se parece, mas é suficiente para mim. Então o segredo de se aproximar diante de Deus, de ser honrado por Deus, é a gente chegar diante dele com humildade. Não, aí eu me humilho diante de Deus, porque Ele é Deus poderoso. Mas diante das pessoas, aí eu não me humilho. Não se humilha diante das pessoas? Isso é arrogância. Isso é arrogância. Não estou falando de humildade, de permitir que as pessoas façam o que você quer, e pisar em você, e montar em você. Não é essa a ideia. É reconhecer que tem pessoas que é melhor do que a gente, que tem mais do que a gente, que sabe mais do que a gente. E que tem hora que a pessoa vai falar e a gente tem que se calar e ouvir. Isso é humildade. Tem hora que a pessoa vai dizer, você está errado, e você vai ter que dizer, estou errado mesmo. E às vezes, mesmo você não estando errado, você vai com a humildade entender. O que vai me adiantar eu alçar a minha voz e dizer que errado é a pessoa? Vou ganhar alguma coisa com isso? Não. Então, quando a gente fica em silêncio, até o tolo se passa por sábio. Você está entendendo? E isso é o princípio da humildade. Porque o exaltado tem muito problema com a sabedoria. Ele pode conhecer muita coisa, mas tem problema com a sabedoria. O sábio sabe entrar e sair. O arrogante fala, não, eu tenho o direito de entrar, ponto, acabou. Eu estou na minha razão e quem quiser que saia da minha frente. O humilde não, Deus, vai comigo, Senhor, para eu não quebrar a cara. Então nós precisamos olhar para a Sagrada Escritura, assim como Jesus foi como um cordeiro, quando era levado ao matadouro, ou um cordeiro na hora de tosquiar a sua lã, que não dava uma de bravinho, nem de gritar, nem de fugir. A Bíblia coloca Jesus dentro dessas duas questões, para tosquiar. Hoje é fácil, hoje é uma máquina de cortar cabelo gigante, parece cortar cabelo, tirar lã de ovelha, mas antigamente era uma tesoura, e a tesoura ela castigava muito a pele do animal enquanto tirava a lã. Aquelas ovelhas que tem lã, porque tem ovelha que não tem lã, mas ia mergulhando aquela tesoura por baixo para cortar e feria muito. Então a ovelha ela não ficava querendo correr, porque feriu. Assim é Jesus, ou levado para o matadouro, estava lá, já na hora de tacar um troço na cabeça, a ovelha estava lá. Então isso fala de Jesus, que ele diz assim, olha, eu sou manso e humilde de coração. E ele não era humilde de aparência, porque às vezes a gente é humilde só de aparência, né? Então o segredo nosso para agradar a Deus, tem outras coisas, mas falando, é como a gente se achega diante de Deus. Jesus ensinou muito sobre isso. Quando chegar, alguém te convidar, for numa festa importante, quando chega lá, não sente nas cadeiras da frente, porque chega alguém mais importante do que tu, e o dono da festa vai pedir para tu sentar lá atrás, e você vai passar vergonha. Então senta lá atrás, porque é melhor, porque aí a pessoa te pode chamar para sentar na frente, aí você vai ser exaltado. Deixa que alguém te exalte. Deus amado, aleluia. Mas a gente quer ser reconhecido de todo jeito, né? A gente quer ser reconhecido. Olha, ninguém me reconheceu naquela igreja, ninguém reconheceu o meu potencial naquela empresa, ninguém reconheceu lá não sei na onde. Às vezes acontece mesmo. O problema é reivindicar, vai nos tornar melhor do que as pessoas? Não. É nós mantermos firme. E se tiver algum valor em nós que precisa ser reconhecido, o próprio Deus é que vai nos honrar. A humildade precede a nossa vida. Os arrogantes chegam por último, às vezes corre mais. Na arrogância a gente corre mais, a gente luta mais, a gente se mata, porque a gente quer sempre melhor do que o outro, melhor do que o outro.
E aí no final a gente percebe que foi bobeira e dá soco no vento e não ganhamos nada com isso. Então, diante de Deus, nós temos que ter fé, confiar, tudo bem. Mas uma coisa que não pode nos faltar, porque para quem mesmo a gente está dirigindo palavra? Para um Deus santo, poderoso, grandioso, que a gente parece um pó diante dele, menos que nada. Então, diante de Deus, porque ainda que, como diz Isaías, que as nossas obras diante de Deus, elas são consideradas como trapos de imundícias. Se não for pelos méritos de Cristo, não tem valor nenhum que a gente faz. Então a gente fala assim: Senhor, estou jejuando, estou orando, estou lendo a Bíblia, estou dando cesta básica, estou ajudando as pessoas, tudo bem. Só que isso só tem valor se isso for nos méritos de Jesus. Se for pelos nossos méritos, ele vai dizer o quê? Quem é tu para se orgulhar pelo que faz, se foi eu que te dei? Tudo que tu tem é meu. Aí tu pega o que é meu, dá para alguém e se orgulha pelo que não é teu. Está vendo o motivo de se exaltar? Nós não temos por quê? Porque tudo, a Bíblia diz que toda dádiva vem do alto. Do alto está falando que vem de Deus. Então, se eu tenho algo emprestado de alguém e dou para alguém, o mérito não é meu, é do dono que permitiu que eu passasse. Mas aí a gente considera como nós aquilo que é emprestado, porque na verdade nós não temos nada. A gente veio por essa terra, não trouxe nada, e vamos partir sem levar nada. Agora, Deus, o Salmo 24 diz: do Senhor é a terra e tudo que nela há. Então você percebe que como dizem as pessoas, é uma burrada quando a gente se exalta. Nós não temos motivo nenhum de se exaltar, mas a gente fica por um tempo cego, e aí a gente fala, né? Eu sou eu me garanto, eu posso, comigo é assim, falou, porque se vier comigo não tem, não. Não tem nada de humildade quando a gente fala isso. Essa palavra eu me garanto é meio complicada de se dizer. Seria melhor, eu vou me esforçar, tenho me esforçado, Deus tem me ajudado. Mas a gente fala, eu me garanto, eu fiz e faço de novo, eu vou, sempre a ideia. Então o segredo chega diante do Senhor. Jesus falou uma das palavras que faz a gente reconhecer a nossa pequenez, na oração que nós chamamos de Pai Nosso, e tem uma frase que fala assim: seja feita a tua, é tu que manda, entendeu? É o Senhor que governa. E no final da oração, como é que está escrito? Porque teu é o reino e o poder e a glória para todos sempre. Amém. Aleluia, Jesus. Deus maravilhoso. Está entendendo? Veja como é que começa a oração e como é que termina. Porque teu é o reino. Reino é o governo. O domínio é teu. O poder pertence a ti. Então não dá para orar se não for com humildade. Porque tudo vem dele. Ele que governa tudo. Ele que manda tudo. Então chegando diante de Deus como orar: ó Senhor, eu sou teu filho. E como filho eu vou reivindicar. Tá doido da cabeça, tá? Falar isso para Deus? Reivindicar o quê? Tu não tem nada, nem a vida é tua. Eu só reivindico o que é meu. Ah, mas Deus nos deu pelo mérito de Jesus. Então eu vou falar isso para Deus: Deus, eu sei que não mereço, mas com base no teu amor demonstrado por meio de Cristo Jesus, que morreu na cruz, me dando o direito de ser chamado, porque eu não era, Ele que me adotou, Deus me adotou porque eu acreditei no Evangelho. Você está entendendo? Então, Senhor, pela tua graça, é favor que nós não merecemos. Se eu tivesse direito de reivindicar, seria porque eu mereço, mas como graça e mérito não combina, pela tua graça. Senhor, eu não mereço, por isso eu me humilho, eu suplico, eu choro,
E eu digo, seja feita a tua vontade, porque é ela que deve prevalecer. Então tenho todo motivo de me humilhar diante de Deus. Amém, irmãos?